Sandra Alves. Glória a Deus. Que coisa boa, boa noite. A paz do Senhor, minhas Amém. queridas. Amém, Estou amém. feliz Amém. demais. Eu mais ainda. Eu também. Coisa boa, isso aí. Feliz demais em ouvir que é um recomeço Recomeço. do Podcrente. E eu fiquei olhando e falei, nossa, Deus me chamou para grandes recomeços. Então, obrigado por vocês terem aberto as portas e terem dado a oportunidade de estar aqui. Amém. Quero agradecer a que estão conectados conosco, Amém. né? Porque estão aí em casa, aguardando esse momento, essa palavra de fé, de expectativa. Nós não temos nada, mas aquele que nos chamou para fazer essa obra é aquele que nos dá muitas vírgulas. Às vezes, queremos colocar ponto final, né? Isso. Mas quem escreve a nossa história ainda Sim. continua sendo Deus. Verdade. Então, eu estou feliz demais de estar aqui Verdade. com vocês. E hoje aqui, é essa alegria de estarmos aqui para você contar o seu testemunho, a sua história de vida, o seu novo nascimento, né? Que foi isso, né, pastora isso. Sandra, que aconteceu, um novo nascimento, uma nova mulher, que eu acompanho você nas redes sociais, tá, linda? Que coisa boa! Acompanho. Falando em acompanhar, Sim. já vamos pedir para apertar o sininho, né? Para se inscrever no canal. Dá o like aí! Dá like, dá seu joinha. Joinha aí, compartilha, né? Glória a Deus. Então, aí ela vai estar então contando aqui, né, o testemunho dela, Sim. a transformação que aconteceu na vida dela, porque só Deus faz, né? Isso. Só Deus faz Só Deus e faz. mais Só ninguém, Deus. né? E você que às vezes está aí na sua casa e não conhece o poder da transformação, é uma noite oportuna que Jesus pode transformar a tua vida, como transformou a vida da pastora Sandra Alves. No livro de Lucas, no capítulo 1 e o verso 37, diz assim, forte. haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Então, nós estamos aqui nessa noite, eu creio que é uma oportunidade para nós, para levar aqueles que estão nos assistindo, que independente do que eles são ou estão vivendo na noite de hoje, Sim. não tem nada impossível para Deus. Exatamente, porque Ele pode, Ele né? pode. Ele pode. É o amor de Cristo. Né? É contar o que Deus pode fazer. Ele fez no passado, Ele faz hoje. E E continua continua fazendo. Continua Ele é fazendo. Deus. Porque não existe nada. Impossível. Glória a Pra Deus. Deus. O que você nos conta, pastora Sandra Alves, e deixa para todos nós, para o nosso ouvinte também que nos ouve, um exemplo de família e o que você viveu no início da sua vida, quando você começa a entender quem é você antes de conhecer Jesus. Não existe família sem Jesus. Não existe. Perfeito. Sim. Uau. O centro de uma família alicerçada é Jesus. Não é salário, não é emprego, não é nome, é Jesus. Em todos os lares, se quiser buscar e ter paz, porque se você tiver dinheiro, tiver saúde e não tiver Cristo, você não tem nada. Exato. Então, infelizmente ou felizmente, eu tive o infortúnio de ter uma família que não tinha Cristo. E a família que não tem Cristo não tem paz. Quando vou falar de família, eu tive uma dificuldade muito grande quando me apresentaram Deus como pai. Porque meu pai era um homem alcoólatra. Nossa. Um homem que praticava, hoje eu uso a palavra feminicídio. Meu Né? Deus. Mas era um agressor da esposa. Minha mãe era natural, sabe quando assim como nós estamos aqui hoje, era natural eu ver meu pai bater em minha mãe e minha mãe no meu pai. Era natural, Eram natural, os dois, então, ambos. era- Toma lá da cá. Sim. Era natural, palavras de baixo escalão. Olha, a família, às vezes as pessoas dizem assim, a base de uma família é o amor, é o respeito. É o respeito. Perdeu o respeito, perdeu o amor. Sim. Perdeu o alicerce, né? E a minha mãe, ela sempre teve um temperamento muito forte. Não tô, porque depois vão me conhecer também aqui. Sim, teve sim. um temperamento muito forte. E o meu pai, o meio que ele usava era a agressão verbal e física. Meu pai,
quando ele estava muito alcoolizado, ele chegava a fazer as funções fisiológicas no jornal e jogar no forro da casa. Que isso? Para ficar aquele odor horrível dentro da casa, até nós descobrimos aonde que estava. Ele fazia xixi na jarra, colocava na geladeira. Nossa. Então, era uma casa com muitas dificuldades. Mas tem um segredo que é algo que o inimigo tenta roubar de nós sempre. Todas as vezes que ele passava diante da igreja, sem entrar, sem conhecer, ele ouvia aqueles barulhos, glória a Deus, aleluia. Como nós vemos algumas pessoas que não são cristãs, eles dizem assim, para que gritar tanto, Deus não é surdo, né? Mas o meu pai ouvia. Meu pai é assim. Isso. Meu pai é... Não há necessidade, porque esse barulho, não é assim? E meu pai ouvindo, naquela aflição da alma, porque quem não tem Cristo tem aflição na alma, ele achava interessante, no meio de tantas guerras, de tanta miséria que nós vivíamos, existia um povo que tinha motivos para glorificar. E isso fez com que ele entrasse dentro da igreja. Ele entra na igreja com 37 anos de idade. Novo, né? Olha que jovem, né? Novo. Com 37 anos de idade, jovem, negro, empoderado, tão lindo, infelizmente no vício. Ouve uma palavra, e a palavra é esta: eu, Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Meu pai entregou a vida dele para Jesus. Meu Deus. Ele foi impactado com aquilo. Eu, Senhor teu Deus, estou preparando um lugar. Ele entendeu que tinha um lugar melhor do que aquilo que ele estava vivendo. Mas ele nunca entrou numa igreja, Nós éramos nunca recebeu espírita, uma palavra. nós éramos espírita, macumbeiro, vivia abrindo fala túmulo um de pouco mais, cemitério. temos A gente curiosidade. vivia uma outra história. Minha família era uma outra Sim. história. Nós éramos, minha mãe era mãe de santo, meu pai era pai de santo, eu com 6, 7 anos já incorporava demônios, né? Verdade. Então, o meu pai, ele foi levado a todo tempo a ser, lá na igreja, lá no candomblé, tem algo chamado cambono, que é algo que serve os orixás. Então, meu pai era aquele que servia os orixás. Então, mas o glória a Deus que incomodou. Glória a Deus que ele viu que o que ele estava vivendo ali naquele terreiro espírita era muito pouco perto do que os evangélicos estavam clamando ali dentro. E quando ele entra ali, e ele recebe essa palavra, eu, teu Deus, Deus, estou te preparando um lugar. Ele entrega a vida dele para Jesus naquela noite. Por isso que eu digo que para ganhar alguém para Jesus, basta apenas você acreditar que Jesus faz. Exato. Sim. Porque meu pai entrega a vida para Jesus. Ele chega em casa, Zi, totalmente transformado. Totalmente. É outro homem. Eu lembro meu pai chegando a passos largos com uma Bíblia fina, de capa preta, as Bíblias comuns, né? Porque era rosa, então, né? A Bíblia comum, era brilhante. né? E meu pai chega segurando aquela Bíblia com tanta força. A minha mãe fica enfurecida quando meu pai dá a notícia que ele é cristão. Meu pai apanhou literalmente de Bíblia. Minha mãe acabou com a Bíblia dele. Eu posso dizer, meu pai apanhou. A gente não fala, eu tive uma sova de Bíblia, não. Meu pai teve mesmo. Tadinho. Então, Literalmente. A minha mãe gritava ela a não palavra aceitava. debaixo do escalão. Minha mãe ficou horrorizada com aquilo. Ela não e ela aceitava. disse assim, você crente aqui dentro de casa, você não fica. Meu pai, que era acostumado a bater nela, que era acostumado a nos agredir, ele chora. Eu tenho a imagem do meu pai chorando, segurando a Bíblia. E eu lembro só dessa palavra. Deus me colocou uma paz tão grande que não tem como eu voltar atrás. Se eu precisar sair de casa, eu saio. meu Deus. De 37 anos de idade, eles vão dormir com a decisão de se separar no outro dia, de sair de casa, cada um viver sua vida. Você tinha quantos irmãos? Só eu sou filha única. Você é filha Filha única. Filha única. A paparicada, eu fui aquela que meu pai colocava nos pés para andar. Filha única. Cheio de mim. E meu pai vão dormir determinado que vão separar. E à madrugada, minha mãe, ela contava que ela estava incomodada na cama. Ela levanta, acende uma vela pro guia dela, pro orixá. Quando ela deita, ela vê um homem saindo do quarto. Ela acha que tem um homem dentro de casa, ela vai chamar meu pai. Sim. Meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado o lugar para ele. Deus já estava falando. E eu louvo a Deus por isso, porque ele foi privilegiado. Privilegiado. Chego até a me emocionar. Glória Hoje eu falo assim, que com toda segurança, que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com meu pai.
E daí, nesse processo, que a tua mãe não aceita o teu pai, né? Porque ela não teve nem conhecia tempo ela não teve, minha mãe não conhecia a palavra. a palavra. E, infelizmente, a minha mãe não teve a oportunidade de ter um marido evangélico, né? Cristão, transformado. Mas o meu pai teve o livramento, que é a salvação. Que é a salvação. Após meu pai falecer, a nossa vida ficou muito difícil. Assim. Que daí ficou vocês duas. Ficou só nós duas. A vida ficou muito difícil. Muita fome, muita pobreza, muita necessidade. Meu Deus. Muita escassez. Mas muita falta de Deus. Já é. Preconceito. Eu enfrentei muito preconceito por ser Imagino, negra. imagino. Hoje eu vejo, às vezes, eu trabalho muito isso na vida dos meus netos. Trabalho muito isso. Isso é muito porque nós vamos falar aqui algo e que hoje eu sei que como uma autoridade legislativa, Sim. mas nós estamos num momento de um testemunho, de uma transformação, Exato. né? Eu lembro que eu chegava em casa chorando, cabelo duro. Primeiro porque não tinha dinheiro mesmo, né? E depois por conta da minha etnia. Pobre. Eu lembro de uma amiga chamada Ana Lúcia Belucci. Falo de gosto esse nome dessa menina. Ela levava uma maçã. Gente, essa maçã não existe. Eu acho que é a maçã da Branca de Neve. Enorme, totalmente vermelha, linda, linda, linda. E eu levava aquelas maçãzinhas de resto de feira, que é aquilo que a minha família vivia. Nós esperávamos terminar a feira para pegar o que sobrou. E um dia eu briguei com a Ana, tive um contratempo com ela por conta da maçã. E o pai dela, com tanto amor e carinho, a partir daquele dia, começou a mandar 2 maçãs. Eu fui entendendo que era uma para mim e uma para ela. Hoje você não pode falar de cor. Então, assim, eu digo assim, no geral, dependendo do lugar que você está, se você comparar uma pessoa, já é discriminação, já é preconceito, já é processo, tudo mais. E antigamente, nessa época, não. Isso. Era assim, um Tinha exemplo. que enfrentar na dor mesmo. Entendeu? Na escola, assim, né? Porque, na verdade, eu lembro que, por exemplo, se eu apanhasse na escola de alguma amiga, de um menino, eu era meio molecona, né? Não era muito feminina. Vamos comigo. Até hoje, Até hoje, vamos comigo. Né? E vem pra se ver. eu apanhava, a mamãe falava assim para mim, se você chegar amanhã chorando, porque amanhã você vai apanhar em casa. Nossa. Então eu tinha que bater também. Eu lembro. Entendeu? Eu era pequenininha. Tinha que bater pra não também. apanhar, Mas tinha também eu lembro que um dia eu cheguei com uma lapiseira de grafite. Grafite. E era uma coisa assim, cara. E eu ganhei essa lapiseira. Eu não foi nada ilícito, mas eu apanhei tanto até eu levar de volta essa lapiseira. Meu Deus. Sabe? Não teve quem colocasse na cabeça da minha mãe. E vamos supor, se quando chegasse na escola, tirassem sarro de mim, minha mãe dizia assim, ó, filha, fala para ela isso. Se branco prestasse, leite não azedava. Hoje eu sei que não pode, mas agora já pode. E eu falava, então eu ganhava. Entendeu? Na guerra, eu ganhava, porque eles vinham, ai, negrinha, ai, carvão, aí sai, não sei o quê. Eu falava, ai, se branco prestasse, leite não azedava. Aí eu ganhava a guerra. Então minha mãe sempre me ensinou a me amar como criança negra. Que bem. Esse problema eu não tive em casa. Eu tive dificuldades, autoestima minha nunca foi baixa. Que bom. Sabe, a autoestima Bem nossa, resolvida, bem resolvida, né, nada Sandra? assim. Minha mãe não deixava nada ser dolorido demais, porque nós não tínhamos referência masculina. Meus avós moravam em Porto Feliz, então eram distantes. Aquela pessoa que passa por um divórcio, ou talvez o temperamento da minha mãe, o divórcio, a viuvez, automaticamente afastou da família do meu pai. Então eu não tinha convívio muito com a família do meu pai. A família do meu pai, a gente só se encontrava para enterro. Morria um, Aí era o encontro ia lá da o encontro família. da família. Depois a gente vai crescendo, vai servindo a entendendo, Deus, vai evoluindo, né? Não vai deixando ficar assim. Então eu só tinha o lado dos meus avós. Então a minha mãe, eu tinha que ser numa ponte forte para minha mãe, no meio de toda aquela bagunça, de uma mãe alcoólatra, de uma mãe que deitava na sarjeta, suja de fezes, de urina, cachorro lambendo. No meio de tudo aquilo, eu, uma menina com 12 anos, eu já tinha que ser uma ponte de segurança para minha mãe. Meu Deus. Eu tinha que ser. Eu não tinha estrutura, mas eu tinha que ser a ponte de segurança. E a minha mãe, mesmo com toda a deformidade,
de caráter que ela tinha valores que eu carrego até hoje. A irmã Benedita, ela não, eu conheci a mãe dela já cristã, né, crente na época, tudo, mas ela não abaixava a cabeça para nada. Para nada. Era uma Nada. mulher guerreira, Nada. valente, estava ali nas orações, porque Deus entrou e Deus transformou Deus mesmo entrou a mesmo. vida dela de uma forma que foi lindo, né? Eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Eu agradeço muito a Deus pela igreja que Deus me colocou quando eu me converti. Porque eu ia na igreja literalmente de shorts e mini blusa. Era o que eu tinha. E te abraçaram. Muito, Que bênção. muito. Isso é o verdadeiro amor, O verdadeiro amor. Eu passava na rua, as irmãs passavam na rua, eu gritava ao longe, né? Paz do Senhor! De shortinho curto e mini blusa. E essa pessoa me marcou, porque ela era uma jovem, Ledislene. Eu fumava. E eu sabia que eu tinha que deixar de fumar, né? E aí, todas as vezes que eu queria fumar, quem aparecia em casa? Ela. Ledislene. E a Ledislene era a riquinha, sabe essas irmãs riquinhas da vez, da igreja? Ela era a da Chique, moda. né? Então ela me vestia. Tipo, se a Ledislene pusesse um conjunto brilhoso hoje, daqui 15 dias era eu que estava com o conjunto dela. Então nós se Não queria nem tornamos muitas repetir. amigas, sabe? Ela me ajudou muito. E eu falo para Deus, para que Deus levante pessoas assim. Que não olhe para aquela que chega, para aquele ou aquela, pelo ser humano que chega destruído na casa. Quebrado, que não né? venha com apontamentos, mas que venha com soma. Enquanto vocês tomam uma aguinha, né? Porque nós tomar fala água. bastante. Eu quero aproveitar e pedir novamente para o meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, compartilhe aí. Ainda ela só começou o testemunho. Tem muita coisa ainda para ela contar. Eu ia na porta da igreja evangélica. Embora a minha mãe, meu pai faleceu em horas evangélicas, né, de conversão, embora minha mãe fosse espírita, mãe de terreiro, eu trabalhando no terreiro, eu ia na porta da igreja. Eu tive um filho, meu filho hoje tem 35 anos, que é o Jonatas, Lindo, que é o meu Jonathan. presente de Deus. Maravilhoso, Lindo. Jonathan. Eu tinha esse menino, e esse menino, ele atravessava, ia e vinha do culto, porque eu morava muito de frente com a igreja. E eu era rainha de escola de samba. Eu fui me destacando. Eu já ia perguntar isso. Você acredita, gente, que eu ia trazer foto, mas depois achei que era muito. Não, assim, não totalmente vestida, mas passando a fase do carnaval, Sim. como eu era, né? Você era terrível, viu, Sandra? Terrível. Mas era o quê? Escola de samba aqui? Fui para Pra tudo. Fui a É. primeira mulher Nossa. Negra. a desfilar totalmente nua na vida. É. Eu ia trazer uma foto dessa. Não, né? não, Mas até porque... não tem motivo. Até porque nem é. Eu ia falar que era Photoshop, porque não tem mais nada a ver. Foi lá, tratou de diminuir e voltou. 15 quilos agora. Não tem nem que... Pastor Elias. Não, o pastor Elias vai falar assim, vou matar. Mas eu digo assim, por que eu falo que eu fui a primeira mulher nua? Para você ver o nível de prostituição que eu cheguei. Mas como que você começou? Assim, escola, O foi... pecado não tem começo. Cega, né? O pecado não tem começo. Que coisa interessante, a minha conversão tem começo. O Sim, pecado o não tem pecado começo. não, né? É, você não verdade. percebe, quando você vê, você está... Envolvida. A Bíblia diz, um abismo Puxa, chama outro Outro abismo. Então você não percebe que está afundando. Sim. Para você está uma coisa natural. Para mim, no caso, eu falo isso com alerta aos pais. Inclusive, ontem, eu vi uma cena e eu corrigi os pais, ali na hora. Automático. Né? E, às vezes, eu peco com isso. Neta, filha, filho, você fala assim, vai ali na padaria comprar um pão para mim. Mas é pertinho de casa. Mora na frente do mercado, né? Ia falar no mercado aqui. Mora na frente de um mercado. A criança tem 8 anos, 9 anos, e os pais acham que a criança tem a capacidade de ir até ali. Né? E eu fui abusada dentro de um banheiro de um mercado. Meu Deus. Foi aí que começou. Então, eu falo que tem que ter muita sabedoria em relação a isso. Né? Era aquele dono de mercado que um dia eu ia comprar 1 quilo de carne, ele dava uma balinha. Daí, outro dia, eu ia buscar um pão,
era um chocolate, até um dia que ele entrou no banheiro, ofereceu as partes íntimas dele para mim segurar. Eu tinha 9 anos de idade. Meu Deus. Entendeu? Então, às vezes, aí você pergunta, como começou? Não tem Jesus, uma família desestruturada, não tinha diálogo, é tão importante o diálogo na casa. Muito. Fundamental. Sabe? Fundamental. Isso, esta ferramenta é maravilhosa, mas nos afasta muito do sentar à mesa Isso. e diálogo. Sim. Então, eu não tinha diálogo com os meus pais. Também eu acho que se eu falasse para meu pai e para minha mãe, talvez o meu pai talvez fosse lá e exercer a lei do bater, de dar escândalo, ia ficar por isso Ia mesmo. fazer com a própria mão, É, né? ia fazer com a Sim. própria mão. Então, eu não tinha aquele diálogo, não tinha a confiança para me abrir. Quando eu perdi meu pai, eu poderia falar assim, foi a fome, foi a necessidade. Eu poderia usar muitas desculpas, mas, na verdade, foi a má formação de caráter dentro da família. A criança é o reflexo do que ela vê na casa. Isso, Ela não é outra coisa. exatamente. Ela Sim. não é outra coisa assim. Exatamente. Sabe? Às vezes fala assim, mas minha filha é tão marota, é porque você é maroto. É. Né? Ai, minha filha é respondona. Os pais é o espelho. É o espelho. É o espelho. Eu não vou imitar o vizinho, eu posso Sim. admirar. Mas imitar eu não vou. Eu admirava algumas famílias que moravam ao redor da minha casa. Mas eu não tinha base nenhuma. Entendeu? Então, eu enfrentei a pedofilia, que é um assunto delicado de se tratar, mas eu enfrentei a pedofilia de quem frequentava a minha casa, que jamais meu pai e minha mãe iam pensar. Então, quando meu pai faleceu, até então era pedofilia, enquanto tinha o pai e a mãe. Uma bala, um chocolate, né? Pedofilia. Sim, sim. Mas depois, talvez, falta de Cristo, mas eu vou dizer assim, talvez não, por falta de base familiar, pela minha mãe ter o vício da bebida, por trabalhar muito, que minha mãe trabalhava muito, e nós não tínhamos nada. O devorador Aquela fazia morada é. ali. Aí eu fui para a prostituição, 12 anos, bonita, um corpo bonito, até pela etnia mesmo, né? Um corpo bonito. E eu fui para a prostituição. Mas uma prostituição, hoje nós vemos falar da prostituição dessas mulheres, né, garotas de programas, nós falamos, né? Sim, sim. Mas eu sim. falo uma prostituição no fim do Baixa poço. mesmo, bem baixa. No fim do poço. E o que me tirou da prostituição foi o espiritismo. É mesmo. Sim. O que me tirou da prostituição. Porque daí depois eu comecei a frequentar, minha mãe frequentava o terreiro, eu comecei a frequentar o terreiro, e aí tem algo que se chama fechamento do corpo, que você dá esse corpo para um guia. E eu dei esse corpo. Hoje o meu corpo é todo de Cristo. Sim, Eu quero, sim. quero deixar bem claro isso. Eu já vi falar por causa sobre isso. Para as pessoas não confundirem, pra gente né? Não confundirem. Nada, E um homem não pode nem tocar, né? isso. E aí eu dei meu Você, corpo, nenhum. eu dei meu corpo para uma pombagira, Tem então eu que- tinha dono. Ah, é? Eu tinha dono. Eu tinha o infortúnio de ter intimidades com os espíritos. Verdade. Então, Forte, tem né? umas Uma coisas coisa. muito assim que não dá, É, que eu não muito- chego nem contar no testemunho na sim, igreja, sim. porque não dá Pra tempo não de assustar não dá, também, e também não dá tempo explicar. de Não, detalhar. não dá tempo. Não é. dá tempo de detalhar. É. E aí Mas fica- aqui dá, viu? Pode Aqui vai- É por isso que é importante. Pode É, falar. por isso que eu quero né? contar. Porque às Isso, vezes você escuta assim, nossa, mas ela desfilou nua em Boituva, mas nossa, é que um abismo chama outro. Outro. Às vezes nós vemos pessoas fazendo coisas que a gente fala assim, nossa, que Que absurdo. absurdo. Mas a pessoa em Não em percebe. Si não está percebendo, é natural. Natural. E não é por aquilo. É que nós não estamos aqui, não viemos, não estamos aqui e nunca seremos. A qualidade desse pote crente, com as pessoas que estão à minha frente e à minha retaguarda, e a oração que teve para que isso Sim, acontecesse. sim, sim. Eu fiz um podcast. Podcast. Eu fiz com a Thaís Janotti, né? Com a Uhum. Laís Janotti. Eu não contei essa história. Eu vi, assisti. Entendeu? Porque eu sei que são partes pesadas de você falar que você dormia e os espíritos vinham ter Sim, intimidades sim. com você. Então, isso aí é só para quem quer viver libertação. Libertação. Não é para sensacionalismo, mas para dizer assim, poxa, porque eu vejo tantas pessoas falar assim, fulano está acorrentado pelo diabo. Mas se Cristo chegar, o diabo tem que sair. Não cabe os dois no mesmo Sim. espaço. Glória a Deus. Não cabe. Então eu fui lá no fundo e, por incrível que pareça, eu não esqueço de nada que eu vivi.
Não sinto dores nenhuma. Eu não sinto nem remorso. Eu sinto um grande arrependimento. Sabe, eu falo como eu queria ter conhecido Jesus antes. Porque quando Jesus como eu não ele queria entrou, ter né? passado por isso. Como é duro você andar na sua cidade e ver pessoas que te liciou, que te abusou, vendo você. É difícil. Eu imagino que deve ser difícil, né? Entendeu? Porque agora a nossa cidade, ela está crescendo, tal. É difícil. Mas é um tempo que ela era pequenininha. o tempo era e, assim, né, nesse tempo aí, isso. todo mundo era muito, todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia então, todo mundo. hoje, e o que eu acho interessante, você contando isso aí, é como que Deus ele é maravilhoso. Vi. Ele é tremendo, sabe? Porque ele dá para você a mesma oportunidade. A mesma balança, uma balança com de as justiça. pessoas que estão vivas, Vivas para ver. né? Na sociedade A também, sociedade também. que te obrigado. conheceu, porque eu sei muito bem disso, Isso. e que hoje vê você uma mulher E me transformada, respeita. E me que respeita. exato, que te respeita. É só Deus Por que isso faz que eu digo, isso. como começou? A gente não não sabe sabe. como o pecado começa. A gente não sabe que porta. A porta que eu falo é a ausência de Deus. Uhum. Porque, na verdade, não existe escuridão. Existe ausência de luz. A minha mãe era mãe de santo. Né? E eu frequentava o terreiro, incorporava, tinha o corpo fechado. E eu preciso dizer, nós estamos aqui num pod crente que está alcançando Boituva e outras cidades. Amém. Bastante. A minha vida foi transformada por uma coisa só, uma palavra só. Sandrão, se Leão. tu soubesse o quanto Jesus te ama, Te ama. nós não temos dimensão do amor de Deus. Não temos. Por mais que nós queremos pôr na balança, não temos. Quando você disse, se eu fui pressionado, o amor de Deus foi maior. O amor de Deus foi muito maior Glória do que a a Deus. pressão do inimigo. Sabe o versículo, o Salmo 91, que diz, aquele que habita no Sim. esconderijo, Deus me escondeu. Glória a Deus Deus. me escondeu. Aleluia. Essa menina de 6 anos, Zi, eu admiro muito o pastor Eliabe. E eu admiro de uma forma assim ímpar, porque o pastor Eliabe, ele é fechado, mas eu vejo que quando eu chego perto dele, ele desmonta, porque eu sou terrível. Então eu vejo muito o meu jeito de brincar. Então essa menina de 6 anos, ela não tinha curso de teologia, ela não era pastora, não era missionária, mas a mãe levava ela na escola bíblica. Tinha pastores, por que eu citei pastor Eliabe e vou citar outros pastores aqui? Que conhece essa Sandra, porque tem uma Sandrão aqui, a Sandrão drogada, a Sandrão prostituta, a Sandrão zoada, ela morreu, mas o perfil da Sandra feliz, alegre, despojada, Tá aí. que se eu estiver aqui e passar um pastor ali, eu vou gritar, paz do Senhor, pastor, é eu, Espontânea. entendeu? Essa existe. Tinha muitas pessoas na igreja que quando me via seminua na porta da igreja, porque eu ia na porta da igreja, não se preocupe que eu fui o bêbado da vez de ir para a porta. Eu tinha Boituva inteiro para ir, mas eu ia na porta da igreja. Eu quero morrer quando eu lembro disso. Eu falo, eu tinha Boituva inteira para andar, porque ia na porta da igreja. Para deixar uma marquinha lá. Que raiva! Não, domingão, culto bombando, as irmãs tudo no escarpão. Eu E você lá, Havaianas. sovaco, não é para esfregar a cara Mas da gente no você asfalto. acha? Mas você Não, acha mas que alguém que te viu dessa situação hoje Eu acho que nem acredita não era que sou eu. necessário que te visse naquela situação para te ver hoje aqui? Pastora Sandra, vereadora de Boituva, Sim. cheia do Espírito Santo de Deus. Minhas irmãs amadas, shorts que não cabia, blusa que não cabia, cara que não ajudava na porta da igreja. Só que... Desculpa, Não! eu preciso rir porque... Aí, essa menina, as pessoas adultas, olha o que eu quero deixar claro. As pessoas adultas entendidas da palavra, elas me viam e desviavam o olhar, e muitas das vezes mudavam até o A itinerário, a rota. rota para entrar na rota. igreja. Essa menina esperava eu na porta da igreja. Quando ela me via, ela corria, me abraçava e dizia, ai, Sandrão, se você soubesse como Jesus te ama. Só isso. Às vezes nós procuramos tantas metáforas, meios
para falar desse amor, falamos tantas histórias espetaculares e esquecemos de dizer para aquele que está na rua, que está arrebentado, que Jesus o ama. Porque Jesus ama. Jesus ama a prostituta, Jesus ama o homossexual, Jesus ama o negro, Jesus ama o japonês. Ele não ama o pecado. Ele veio Sim. para isso. Ele ama o pecador. Né, pelo pecado. Então, para ele, não tem pecado, pecadinho, pecadão. Tem um ser humano que ele ama e que ele está disposto a transformar a história dele. Então, o que me levou a Jesus foi só essa palavra. Jesus te ama. Esta menina, ela com 6 aninhos de idade, eu quero deixar claro a todos que estão aqui que o poder de Deus é ilimitado e usa quem Ele quer. E se pode crente, é uma ferramenta Glória a para Deus. Glória a alcançar Deus. Aleluia. talvez alguém que esteja acamado com uma vontade enorme de entregar a vida para Jesus. Alguém que está acorrentado nas drogas, limitado não sabe da como, sua né? liberdade. Está tendo a oportunidade de nos ver. Nós estamos aqui vendo, né, as pessoas assistindo. Nós estamos tendo a oportunidade de nos ouvir. É verdade. São ferramentas. E essa menina, a ferramenta dela é isso, Jesus te ama. E o pastor dela fez uma festa na igreja, e dias antes ela foi na porta da minha casa. Você vai dizer, por que essa menina foi na porta dessa casa? Porque os pais delas, o pai dessa criança ia benzer, na época, Falava benzer na essa casa dos meus palavra, avós, né? Benzedeira. E aí ela tinha, então ela não sabia onde eu morava ali na casa da igreja também, e ela chegou e falou para mim assim, Sandrão, vai ter uma festa na minha igreja, e o pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. Ui. E eu já falei para os meus pais que a minha visita é a você. Olha que bênção. E naquela hora, hoje eu agradeço muito a Deus, mas naquela hora eu falei, meu Deus, essa menina é louca. 6 aninhos, né? Imagina. Eu nem pensava em entrar na igreja. Nossa. Não pensava, não tinha ideia, Já era um meio. não tinha vontade, Sim. não tinha interesse. Eu tinha acabado de vir Santos. Nós fizemos uma entrega onde pegava-se galinha viva, cortava o sangue e bebia o sangue dela. Ai, que horror. As pessoas que estavam endemoniadas, os cambonos escarravam no chão e os demônios lambiam escarro. Ah, Ai, Então eu tinha acabado de vir naquilo, eu ia fazer o quê na igreja? Né? Pinga no coco com veneno de cobra. Trabalho pesado. meu Macumba. Deus. E essa menina vem me convidando para ir num culto. E aí agora eu deixo essa deixa para os crentes. Isso aí eu deixo só para os crentes. Eu disse para ela que eu só iria se ela Sim. fosse na minha igreja, que era o Que terreiro. era o terreiro. E ela disse para mim assim, se o meu pastor deixar, eu vou. Olha que lindo. E essa menina, ela não perguntou o que eu era, o que eu deixava de fazer. E nem pediu para a Ela- mãe, foi não. pedir para o pastor. Ela falou, eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, Olha eu vou. que lindo, né? Eu fiquei tranquila. Falei, imagina o pastor dela veio direto, bêbado Vai na deixar porta. inocente. Vai deixar. Sabe que eu sou macumbeira, né? Aí o Tava pastor- cheia de guia. Mas o pastor deixou? Ela foi. Aí, vai, calma. Vai Quando chegar. deu 8 dias, ela chegou magnâmica de linda. Eu brinco que filho de crente é top. Chegou toda linda de Bíblia na mão. E ela disse assim, Sandrão, eu vim para ir na sua igreja, porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Glória a Deus. E ela foi. Aleluia. Ela foi para o terreiro comigo, numa noite de sexta-feira. Aqui diz que São Espírita tem o título de Sexta-feira Maior, que é onde temos, existem mais, onde temos não, onde existe mais poder espiritual das trevas. E essa Certo. menina foi. Chegamos lá, eu coloquei ela para sentar, fomos colocar roupa, fazer essas amarrações. E quando abrimos para começar a riscar o ponto, bater tabaque, para chamar, né, os Exu, Sim. nenhum veio. Nenhum. Porque A ela está- ponto que a mãe de então. santo disse, quem é essa menina? Ai, que coisa Tira linda. ela daqui. Porque o que está nela é maior do que aquilo que está em nós. Eu creio. O que está em Aleluia. nós é maior do que qualquer Glória a maldição. Deus. É por isso que a Bíblia diz e declara que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prevalecer. Glória eu a achava que Deus. aquela menina ia voltar endemoniada, mas a verdade é eu que saí liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi um meio, né, de Jesus. Foi o meio de Jesus trabalhar. trabalhar. Porque eu olhei aquilo e eu falei, como isso? É importante cuida desde das- cedo Isso. ensinar a criança a amar Jesus. Não é a igreja. Isso. Amar muito bem. a Jesus. Porque se nós amarmos essas 4 paredes, é muito pouco.
né? Isso. Aqui vocês estão vendo só a cortina, viu, pessoal? Mas atrás aqui, se eu for um pouco para trás, eu caio. Um pouco para trás aqui não tem grade, não tem nada. Quer dizer, não tem uma proteção. Mas o amor de Deus mostra. O amor, depois eu Só te não mostro. mostra. Mas o amor de Deus é a real. nossa proteção. É real. Eu posso estar no alto, eu posso estar embaixo, eu posso estar no meio. Deus, ele é suficiente para proteger. Exato. Com certeza. Então, às vezes a mãe força aquilo, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja. Não é isso. Não é isso. Não, é isso. não. Traz o amor de Jesus para ela. Mostre Sim. o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus faz. Então a criança, ela precisa entender isso. E esse amor a minha mãe que implantou em nós. Sim. Eu que ganhei minha mãe para Jesus. Mas a minha mãe, uma fé que tem hora que eu falo assim, Deus, me traz a memória que me dá esperança. Porque eu fui a Cristo, essa menina foi ao terreiro, eu não aceitei Jesus nesse dia. Uma das qualidades que nós cristãos temos que ser é indesistível. Sim, Não importe a Sim, situação que a outra pessoa chegue. Insista. Mas o insistir não é ser arrogante, impertinente, a ponto de irritar. Insista na oração, insista na... Acredite acredite que vai acontecer, que vai acontecer. né? Porque essa menina, no dia, ela falava assim, aceita Jesus, Sandra, aceita. Usava aceitar Jesus, né? Hoje a gente fala entregar a vida para Jesus, mas usava aceitar Jesus. E eu não podia. Eu tinha o corpo amarrado ali no terreno, a mente cauterizada presa no mundo, lá presa. ainda. Então eu não podia. Mas aquela palavra ficou plantada no meu coração. Então, de vez em quando vinha... Na verdade, Vontade, eu, mesmo tendo esse conhecimento contigo, eu achei que você tinha aceitado Jesus numa igreja. Assim, Não, aceitei dentro do nunca banheiro do bar. entrou. Aí. Eu pensava Aí, que era na igreja. Tá eu ia vendo? falar, né? Então, o instrumento usado por Deus para dizer que, né, Jesus te amava, aceita ele, foi uma criança. Foi uma criança. E você acreditou, Fui para o culto, ouvi o culto, não entreguei a vida para Jesus e vida que segue. mas aí ficou alguma coisa assim, Ficou do aquilo culto que- na sua mente? Eu lembro da palavra, eu sou pão da vida. Já é uma grande mas o que me coisa. segurava, os flashes eram, Jesus te ama. Maravilha. Eu não sabia o que era amor, gente. É. Eu sabia o que era cigarro, o que era pinga, o que era sexo ilícito, o que era buscar mãe na rua. Eu não sabia o que era amor. Então, quando essa menina falou, Jesus te ama, eu queria entender o que era amor, conhecer. conhecer o que era amor. E no que é amor, a minha mãe fica doente. A minha mãe teve um câncer, um tumor na cabeça. Nasceu um nódulo do tamanho de um ovo de codorna na cabeça da minha mãe, atrás da orelha, e ela perdeu os movimentos do lado esquerdo. Nasceu do lado direito, ela perdeu os movimentos do lado esquerdo. E quando o médico deu o diagnóstico a nós, ele disse, se mexer, ela vai ficar sequelada. Meu e pode Deus. perder a vida. E eu fui para o bar beber, porque é a alegria de Do- bebo dentro do bar. É no bar, né? não. Fui para o bar beber. Só que quando eu cheguei no bar, que eu tomei a minha primeira pinga, eu lembrei, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Nossa, começou a arder. Ali, eu entrei no banheiro do bar, correndo, Verdade. e Nossa. dobrei meu joelho e falei, Deus, se o Senhor me ama, eu entrego minha vida hoje, mas eu Deus. quero que o Senhor cure minha mãe. Glória a Eu Deus. entrego a minha vida, nada vai fazer eu desviar dos teus caminhos. Nada. Eu deixei muito claro para Deus. E até hoje Um voto, eu tenho consciência disso. Nada. Glória a Nada. Deus. Se eu precisar ser queimado em plena praça pública, eu vou tranquila, segura, sem sair dos caminhos do Senhor. Nada. Não desviou, nada. Nunca. Nunca. E nunca vai. Nunca. Nunca, Não passa na minha Porque cabeça. não tem nada melhor, não passa na né? minha cabeça. Não. Sandra, você já pensou em desviar? Não passa. É. Já tive Não. dores, já tive decepção, já tive tudo que eu tinha direito. Mas não Para onde eu desvia. irei se só o Senhor tem palavra Glória a de vida eterna? Deus. Glória a Deus. Porque quando Jesus entra, ele entra mesmo, ele faz Aleluia. morada, ele transforma, ele liberta, ele cura os traumas, ele cura as feridas. Hoje ela pode estar aqui contando esse testemunho, mas ela está curada. Ela não conta para falar, Tem dor. quem eu Tem fui. dor. Tem Né? dor. Ela conta aqui hoje, né, pastora Sandra, esse testemunho, para que, se alguém estiver ouvindo, possa acreditar que realmente O amor de Jesus Deus é é real.
né? Então, essa emoção que ela sente é algo gostoso, ela está chorando de alegria, porque o que Jesus fez na vida dela e que está pronto para fazer na vida de qualquer que seja, é fantástico, só Ele faz. Ele é real, glória a Deus por isso. Eu também estou muito feliz, porque... Não, fica à vontade. Fica à vontade. Porque Jesus veio para os perdidos, né? Então, se alguém está nos assistindo e está com uma vida totalmente atrapalhada, ai, para mim não tem jeito, estou condenada... Pare agora. Existe uma esperança e uma solução, porque Jesus faz. Deus é real. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estava no bar, eu entrei dentro do banheiro, não bêbada inconsciente, né? Mas bêbada, dobrei meus joelhos naquele bar e eu disse assim: Deus, se o Senhor me ama, cure a minha mãe. Se o Senhor curar a minha mãe, glória a Deus, eu vou ser crente e nada vai fazer desviar. Deus ouviu. Porque Deus ouve. naquele dia eu ganhei uma cesta básica. Nós éramos daquela fila de cesta básica, de legumes, de sobra, né? Nós éramos dessa família. Eu era analfabeta, pobre. Eu chego em casa. No meio do caminho eu encontro com o pastor, eu estou com a cesta, carregando, no meio do caminho eu encontro com o pastor dessa menina. Ele para, conversa comigo, e ele fala para mim: você quer conversa comigo? Pode dizer boa tarde, tudo bem, como é que a senhora está? Eu era uma jovem ainda. E ele fala: quer que eu leve a cesta? Eu falei: quer. Ele colocou a cesta e foi embora. Eu disse para mim, eu falei: mas olha como que crente... Olha. E aí depois eu falo que você crente. Olha, vai, leva a cesta, está indo em casa, por que não leva eu, né? Esses crentes. E aí, quando eu chego em casa, minha mãe, em casa, enferma já, alcoólatra. Minha mãe é daquela que, se não tivesse filho, bebia álcool. Continuava bebendo. Doente e bebendo. A minha mãe conta a história daquele pastor. Ah, eu quero deixar... Eu posso olhar para cá? Pode. Eu Fica quero à vontade. deixar um toque. Glória a Deus. Sorria, o mundo está te filmando. Às vezes nós preocupamos tanto em ser super crentes dentro da igreja e esquecemos que tem muita gente do lado de fora que está nos filmando. Aleluia. Tem muita gente que está nos observando. A minha mãe nunca tinha colocado os olhos dentro da igreja evangélica. Mas ela contou a história daquele pastor. A minha mãe olhou para mim e disse assim: filha, você já observou aquele pastor? Eu falei: não, mãe. Quando ele vai trabalhar, os filhos dele vêm tudo na frente e falam: benção, pai. A esposa, quando vai sair, ele abre a porta do carro para a esposa entrar. Minha mãe contou a história daquele pastor. E ela disse assim: ele tem 4 filhos. Depois, hoje ele tem 5, mas na época tinha 4. Ele tem 4 filhos. Nós éramos pobres. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar outra pessoa. Minha mãe falou: por que você não pega essa cesta básica e não leva para esse pastor? Não tinha motivo. Eu levo a cesta básica para o pastor no fundo da igreja, bato palma, e tem uma conversação, né, tal. O pastor disse para mim: Deus já tinha dito que você viria. Eu estou de mini blusa, estou de shorts, com uma cesta na mão. Ele pega a cesta, me chama para dentro da igreja, chama a esposa, os filhos, e ele diz: posso orar por você? Eu falei: pode. Eu dobrei os joelhos. Ele falou: Senhor, está aqui a sua filha. Lembro só isso, não lembro mais do que isso. Está aqui a sua filha, que fez esta oração no banheiro. Meu Deus! Eu fui batizado com o Espírito Santo. Ai, que lindo! Que eu me arrepiei agora. Alcoolizada. Eu saí Meu dali, Deus! batizado com o Espírito Santo. Eu saí dali. Eu falo com propriedade. Eu saí dali uma nova criatura. Glória Parece que eu a Jesus. andava diferente, eu respirava diferente, eu comia. Sabe quando você sai da igreja Sim. diferente? Parece que tá. tudo aquilo que estava em mim, Saiu, cheguei em casa né? totalmente. Eu cheguei sem cheiro de álcool,
Eu cheguei Nossa. totalmente diferente. Eu me arrepiei todo, porque eu cheguei todo. Eu Glória a me arrepiei Deus. todinha aqui. Glória Eu não Deus. cheirava pinga, eu não tinha traços de mulher vulgar, Nossa. nada. Você Foi olhava pra- instantâneo, praticamente instantâneo o que instantâneo. Jesus Porque fez. o que faltou foi a mudança das vestes por não ter condições. Sim. E o cigarro eu lutei 2, 3 dias. Porque depois eu tinha a vontade de fumar, mas eu não fumava. Tinha Não a fumava? vontade, mas eu não fumava. Entendeu? Porque a Bíblia diz: esforça-te. Que eu te ajudo. Se não houver o esforço, Não acontece Não nada. acontece. né? Então, comecei a ir para a igreja, comecei a ir vestida do jeito que dava, depois comecei vestindo roupa das irmãs, então as irmãs faziam lá Sim. a sua rotatividade. A minha mãe substituiu meu lugar de bêbada na porta da igreja. Oh, meu Deus. Nossa. Para não ficar faltando, né? Tinha que ter alguém representando. A minha mãe substituiu o lugar lá. E eu tô indo para a igreja. Você tá Ai, indo ela lá. desculpa, mas é muito... É uma sensação gostosa. Porque a onda mudou o É. pecado, supera mudou a A graça. graça, oh, glória a Deus. A Nós gente... estamos indo aqui porque é a graça de Deus que está É nos uma tomando. alegria misturada com né, um sentimento Aí a bom, minha que mãe me glória. substituiu. Minha mãe bebia e ela na porta, tortona lá, ia lá. Jesus. E eu tô lá, naquele processo de não entender muito. Ler a Bíblia, escola bíblica, e, desde o comecinho, eu procurava as irmãs do coque. Sempre eu estava ali no círculo de oração, né? Aí Deus abriu uma porta de emprego para mim. Trabalhar de empregada doméstica. E a minha mãe começou a trabalhar. Minha mãe doente. 45 dias. 45 dias. O meu pastor disse para mim assim: eu vou colocar você para pregar na praça. Nossa, como assim? Não... Eu falei: e agora? O que eu vou falar numa praça? Jesus. Eu tinha não tinha 45 Quantos dias anos ainda. você tinha nessa época, Sandra? Sim, meu filho está com 35. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, o Jonas tinha 7 anos. 35. Então, 29, 28 anos. 28 É, anos. por aí, 28 anos. isso. Eu fui para a praça, a primeira mensagem que eu preguei é: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 15 pessoas aceitaram Jesus, 8 são cristãos até hoje. 8 são cristãos até hoje. Servem a Deus até hoje. Tem pastores Glória a que são Deus. dessa pregação. E a minha casa estava daquele jeito. Meu filho, menino, indo para a igreja comigo, apanhando, vendo minha mãe bêbada, aquela vida daquele jeito. Até que o meu pastor tem que ser muito sensível. Até que o meu pastor disse assim: sua mãe não vem na igreja, nós vamos até a sua casa. Isso foi muito importante para mim. A igreja se posicionar para ir para minha casa. O processo de pobreza não foi tão fácil, mas a conversão foi maravilhosa. Porque daí meu pastor foi em casa com algumas irmãs. E olha como o diabo é terrível. Foi com algumas irmãs. Zi, você chegou a conhecer Antônio Reis? Sim. E Zilá? Sim, Uma sim, voz sim. espetacular, né? Um casal Nossa. lindo. Sim. Eles foram eles. Eu lembro perfeitamente Pastor quem foi. Zilá, nossa. A Zilá, o Antônio Reis, o pastor Elias Adrião, com a sua esposa. Eu lembro o pessoal, mas eu lembro muito da Zilá. Por que eu lembro Zilá? Ponto aqui. O culto teve em casa, minha mãe chegou com uma garrafa de pinga, toda torta pela doença. E eu pedi para ela que ela não bebesse naquele dia, Certo. por causa do culto. E ela falou: não vou beber até esses crentes saírem daqui. Quando esses crentes forem embora, eu vou beber. E colocou garrafa de pinga atrás do botijão de gás. Aconteceu o culto. A minha mãe não via a hora que acabasse para aquele culto. Nesse dia, dentro da minha casa, a carteira da Zilá sumiu. Só tinha eu e minha mãe que não era crente. E O resto todo e como sumiu? o diabo confundia a mente da minha mãe, né? Nossa. Porque daí começou aquele negócio, a carteira da Ah, mulher sumiu, a carteira tá. da mulher sumiu, a minha mãe já perdeu o culto, já entrou Ai, naquela ida. Só que daí os crentes, o pastor aconselhou, falou: não se preocupa, imagina e tal, não sei o quê. Foram embora. Aí minha mãe falou: agora foi de raiva eu vou beber essa pinga, porque os crentes é tão mal. Desculpa do diabo, né? Quando ela foi pegar o de pinga atrás do botijão de gás, o dito estava fechadinho, lacrado.
sem nenhuma gota de pinga. Senhor, gota. Ela caiu no chão e aceitou Jesus. Ela Nossa. falou, Sandra, quem Glória é a esse Deus que você aleluia. serve? Meu Deus. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Glória a Né? Deus. E a carteira da Zilá depois estava na bolsa dela. Foi uma confusão ali para que não viesse aquele mover. Mas quando Deus Aconteceu. quer Quando Deus fazer, quer fazer, Ele feito está. faz. Né? A minha mãe aceitou Jesus ali, aquela noite, só eu e ela. Eu não sabia nem orar. Meu Então eu falei, pai. eu lembro eu falando para minha mãe, ai, mas o senhor não quer aceitar amanhã para o pastor orar para o senhor? Como assim? O que eu vou orar aqui? O que eu faço agora com isso? Você não quer aceitar amanhã? Mas eu falei, Deus, vai estar aqui minha mãe. Mãe, você teve um posicionamento? Não, Você... não, mãe, a senhora não quer aceitar Jesus amanhã? Porque eu não sei como é que ora. Aí eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte. Jesus, está aqui a minha mãe. Amanhã ela vai aceitar o senhor, tá bom? E fomos dormir. Mas foi válido. No mundo Válido. espiritual foi Minha mãe válido. falou, eu Sim. quero, né? Glória a Deus. Aí fomos dormir. Quando foi de madrugada, eu acordei várias vezes. 2, 3 vezes. Aí o meu pastor dizia assim, filhos, quando você acordar de madrugada, ore. Porque Deus quer falar contigo. Então eu entendi que Deus queria falar comigo aquela noite. Aí eu fui orar. Fui orar num cantinho da sala, que era um lugar específico. E eu orando ali, Deus falou para mim, você acredita em milagre? E eu falei, Deus, eu nunca vi. Eu entendo que salvação é milagre, é o maior. Sim, mas sim. na época eu tinha 45 dias de evangelho. Não tinha tanto Não conhecimento. era batizada em igreja nenhuma, não tinha conhecimento. Eu falei, Deus, eu nunca vi milagre. Ele falou, levanta, vou fazer um milagre na sua casa. Glória a Deus. Eu levantei, fui até a minha mãe, eu entendi. Orei pela minha mãe começou a vomitar, vomitou uma bola grande. Tinha cabelo, gilete, lápis, Que horror. cigarro. Eu saí correndo, fui chamar o pastor. O pastor veio, Obras, estourou né? aquilo. Saiu aquele cheiro forte, fedido lá. Minha mãe começou a ter uma crise convulsiva. E depois ela desmaiou. Sabe quando parece que a pessoa se abandonou, se desfaleceu? Sim, sim. E o pastor falou para mim, pode dormir tranquila. Chegou libertação e salvação para sua casa. Glória. Quando foi no outro dia de manhã, minha mãe levantou inteira. Como sem se nada nenhuma sequela. tivesse acontecido. Com 15 pontos onde tinha o nódulo. Curada. Deus curou. Glória a Deus. Meu Deus. Inteira. Glória a Fomos Deus. batizadas juntas no mesmo dia.